Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês, né, sobre mover no mundo espiritual, se movendo no mundo espiritual. Mas terça-feira é um culto de fé e milagres, né? E fé e milagres está muito ligado ao poder da oração. A nossa oração, nosso clamor é o canal direto com o altar de Deus. É ali que a nossa fé provoca o sobrenatural de Deus, o seu poder, e aí Ele nos dá a graça e o milagre nas nossas vidas. Oração é fundamental para que haja um mover no mundo espiritual. Mas eu quero chamar a atenção que a primeira coisa que nós precisamos entender é para que haja um mover no mundo espiritual, nós temos que ver a importância de Jesus. Talvez você esteja falando assim, poxa, vem esse pastor Júnior aí, tem que botar gente mais experiente, porque a importância de Jesus eu já sei, eu já conheço, não precisa me contar. Bota um cara mais experiente, pelo menos contar uma história, igual o pastor Ferretti, para dar uma animada, né? Mas calma, eu quero mostrar para vocês uma outra perspectiva de Jesus, para que ratifique a sua visão de que Jesus é o autor da nossa fé. Amém? Estão comigo? Jesus, ele é o princípio de tudo, porque foi Jesus que nos trouxe a filiação de Deus. Quando Jesus veio, ele nos transformou em filhos e filhas de Deus, nos trazendo toda a autoridade e benefícios que isso acarreta. Muitas vezes, por conta de religiosidade, o homem esquece ou passa desapercebido o poder e a importância que Jesus tem nas nossas vidas. Eu quero fazer aqui um exercício com vocês, que outro dia eu me peguei pensando nisso, e gostaria que você levasse essa ideia para casa e, assim como eu, refletisse. Já imaginou se Jesus não tivesse aceitado vir aqui à Terra? Deus falou, vai lá, Jesus. Ele falou, não, eu não vou. Os caras lá não vão me receber bem, vão me bater, vão me crucificar. Não vou. Já imaginou se Jesus resolve não vir? Primeiro, imagina, Maria, mulher extraordinária. Tem que ser extraordinária, porque Deus não ia escolher para ser mãe do seu filho uma mulher qualquer. Nós não fazemos isso. Você vai escolher para ser mãe do seu filho quem? A melhor mulher que você conhece. Agora imagina Deus que conhecia todas as mulheres em todos os tempos. É claro que ele escolheu uma mulher extraordinária. E ela é extraordinária porque na hora que o anjo aparece para ela e fala assim, bendita, você vai ser a mãe de Jesus. Deus vai colocar o seu filho no seu ventre. Ela olha e diz assim, mas imagina, Maria deve ter entre 14 e 16 anos. Aí ela diz, mas eu sou virgem, eu estou noiva do José, como é que vai ser isso? Vai ser um escândalo. Ele diz, não, mas você é a escolhida de Deus. E aí Maria dá aquela frase que me impacta, né? Que é, eis-me aqui. Esse talvez seja o eis-me aqui mais forte da história do cristianismo, porque ela não mediu consequência, ela não mediu dor, ela não mediu nada social, ela simplesmente foi cumprir o desejo de Deus. E aí eu fico pensando, se Jesus não viesse, o que seria de Pedro? Mais um pescador. E Paulo? Um judeu romano raivoso. Ontem nós tivemos um momento aqui na igreja tão bonito, tão impactante, que foram um grupo de católicos com um grupo de evangélicos que estão fazendo um estudo, somos um, estão fazendo uma maneira de buscar a servir a Deus, a Jesus, unidos, buscando unir o povo de Deus, buscando unir o cristianismo numa só força. Tão bonito, tão impactante. E aí eu fico pensando, o que seria para Santo Agostinho, São Francisco, Santo Inácio, o que esses filósofos do mundo cristão, o que esses filósofos que contribuíram tanto para que a palavra de Deus chegasse até os dias de hoje, onde eles estariam colocando sua energia, o que eles estariam, aonde eles estariam praticando os seus ensinamentos, enfim, o que eles estariam fazendo se Jesus não tivesse vindo? E Calvino e Lutero? Porque se Jesus não viesse, não tinha igreja. O que eles reformariam? O que eles fariam de diferente na história do mundo, na história da nossa vida? E os mártires da fé
qual o legado que eles iriam deixar se Jesus não tivesse vindo. E o mais interessante, não teria a volta de Jesus, o Maranata. Porque se não veio, não pode voltar. E aí cabe a pergunta: o que seria do mundo, se Jesus não tivesse vindo? Provavelmente nós estaríamos cultuando deuses de metal, deuses de ouro, estaríamos fazendo sacrifícios humanos, sacrifícios sexuais, estaríamos aí escravos, cativos de religiosidades que não nos levariam a lugar nenhum, porque sem Jesus. Então, assim, sem Jesus, imagina a falta de perdão, de amor, de compaixão. A vida aqui seria como se fosse um filme pós-apocalíptico. Sabe aqueles filmes pós-apocalípticos? Violência, falta de ordem, falta de lei. Mas aí você pode até dizer: Luiz, mas hoje nós vivemos um mundo perigoso, um mundo violento. Você imagina sem Jesus. Porque sem Jesus, nós não teríamos a coisa preciosa que nos protege todos os dias, que é o Espírito Santo. Porque Jesus, quando vai, ele deixa conosco o Espírito Santo, que nos conforta, que nos consola, que nos impulsiona, que todo dia aquece a nossa fé, que todo dia faz com que saiamos e chegamos em casa diferente, com esperança, com alegria. O Espírito Santo de Deus é quem não deixa que nós esfriemos a nossa fé. Então é preciso que a gente entenda a relevância de Jesus, que é referência para a nossa vida, que é referência para o mundo. Então o sacrifício de Jesus na cruz, ele trouxe perdão dos nossos pecados, ele trouxe a verdadeira oportunidade de nós termos paz, felicidade real, liberdade, uma liberdade concreta, não uma liberdade mentirosa que hoje é vendida para todos nós. E principalmente a salvação e a vida eterna. E quem enviou Jesus? Quem enviou Jesus foi o nosso Deus, aquele que nos amou tanto, que mandou seu Filho para nos trazer salvação e vida eterna. Portanto, conhecer Jesus é um privilégio. É um privilégio conhecer Jesus. Mas servir a Deus é uma honra. Coloca para mim, por favor, Hebreus 12, 28. Eu confesso para vocês que ontem eu esqueci a minha Bíblia aqui na igreja. Então, por razões óbvias, eu tive que fazer um copiado aqui de outra Bíblia, mas vamos lá. Hebreus 12, 28. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e honremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e adoração. Uau! Uau! Por isso, sejamos agradecidos, pois recebemos um reino que não pode ser abalado. E o interessante é que Deus nos serve muito mais do que nós servimos a Ele. Deus fez o céu e a terra para que nós todos desfrutemos. Deus nos dá dons e talentos para que nós possamos cumprir nosso propósito. Então, honrar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida e servir ao nosso próximo com todo amor e interesse. É assumi-lo em qualquer situação, mesmo sob pressão, como falou o pastor Ferretti, com muita felicidade. Mesmo sob pressão, mesmo com muita dor, mesmo no momento de luta. Nós não podemos deixar de assumir, não podemos negociar a nossa fé nos instantes de luta, nos instantes de embate, porque precisamos confiar nesse Deus. Então,
Por que servir a Deus é uma honra? Porque Ele nos criou imagem e semelhança por amor. Porque Ele nos enviou Jesus para nos trazer salvação e vida eterna. Porque Ele nos abençoa todos os dias e nos concedeu a vida eterna. Amém? Então a Bíblia diz, a Bíblia entende honra como a ação de adorar e cultuar a Deus. Eu quero passar para vocês aqui 3 formas de honrar a Deus. Deixa eu pegar aqui minha cola bíblica, cadê meus versículos? Aqui. Perdi a Bíblia ontem, queridos, me perdoem. Só acontece comigo essas coisas. Muito bem. Então, 3 formas de honrar a Deus. Primeira, sendo grato. Coloca para mim 1 Tessalonicenses 5:18. A primeira forma de honrar a Deus é sendo grato, agradecendo. E diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Perceba, quando nós agradecemos, nós trazemos à memória tudo de bom que Deus fez pela nossa vida. Quando nós somos gratos, nós reconhecemos o amor de Deus, nós reconhecemos a nossa dependência por esse Deus. Nós reconhecemos que Deus é que provém tudo que há de melhor na nossa vida, todos os impossíveis, tudo aquilo que nós achamos que não vamos alcançar, é Deus que provém. E aí nós precisamos ser gratos, reconhecer a existência e a presença desse Deus na nossa vida. Amém? A segunda forma é perdoando. Uau, essa é tremenda. Coloca para mim Colossenses 3:13, que diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Sabe o que acontece? Quando a gente perdoa alguém, existem alguns mecanismos que a terapia até explica bem, né? Você se libera de culpa, você joga fora coisas, joga fora um lixo emocional. No mundo espiritual você quebra correntes que te aprisionam àquela situação. Né? Todos esses valores, eles são muito importantes. Mas para nós, que somos responsáveis pela palavra de Deus, é um grande testemunho do amor de Deus. Quando você perdoa uma pessoa, você está dando um grande testemunho de fé àquele que é perdoado. E quando você aceita o pedido de perdão humildemente de uma pessoa, você está mostrando para ele que você tem um Deus que é superior a qualquer situação que traga dor e constrangimento. Amém? E o terceiro é sendo generoso. 1 João 3,16. 1 João 3,16. E diz assim: sabemos o que é o amor, por causa disto. Cristo deu sua vida por nós, por isso nós também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. O verdadeiro amor, ele se expressa por ações, não é verdade? Você falar de amor é muito legal. Tem pessoa que é muito habilidosa para falar de amor, mas muito ruim para viver o amor. Então o amor, ele só pode se expressar através de ações. Né? E quando você diz que você ama a Deus e ao próximo, você precisa acolher o próximo. Olha o que o movimento Sara Social faz aqui na nossa igreja. Eles se superam, eles vão além do limite que seria possível para eles. Por quê? Porque eles entenderam que eles precisam ser generosos. E eles levam a nossa igreja, e mais do que levar a nossa igreja, eles nos dão a possibilidade de amar a Deus e servir ao próximo, de amar a Deus e cuidar do próximo. É um privilégio nosso ter numa igreja tão abençoada como a nossa, um trabalho que leva a igreja para além dos muros com excelência. Então, assim, por existir tanta resistência
a conhecer Jesus. Eu conheço tanta gente bacana, tanta gente boa, tanta gente inteligente, mas o cara tem um coração duro, ele não aceita Jesus, ele não quer conhecer Jesus, ele não aceita a palavra de Deus de jeito nenhum. Porque há muitos enganos na nossa sociedade, muitas coisas que hoje alegam que te traz liberdade, que dá euforia, que você não precisa, você é totalmente livre, que você não tem que dar mais satisfação de nada da sua vida para ninguém, e na verdade estão te conduzindo para uma grande prisão, uma prisão onde você fica preso a drogas, você fica preso a bebida, a sexismo, a adultério, a traição. Você fica preso porque na verdade você não tem liberdade para ser você. Você passa a ser um espelho daquilo que desejam que você seja. Quando em Cristo nós encontramos a liberdade, porque tudo o que Deus move na nossa vida é escolha nossa, é decisão nossa. Então isso, às vezes nós chegamos na nossa comunidade e vemos assim pessoas dizendo, eu estou cansado, não estou conseguindo, eu não consigo levar a palavra de Deus, estou cansado, a igreja não está me alimentando, tenho probleminha ali com fulano, com ciclano. E isso é muito comum e triste. E a pessoa vai esfriando, e a pessoa vai esfriando, e a palavra de Deus deixa de ser levada por mais um. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa responsabilidade é muito grande. Vocês viram que eu fiz aqui uma analogia boba, porém, se você parar para pensar, ela é bem interessante. Para essas pessoas que têm resistência a Jesus, Jesus não existe para elas. O mundo delas não tem Jesus. Sabe? Se ainda não é um caos, tem muita chance de vir a ser. Se não vive um caos, é porque mascara suas dores. E essa situação vai explodir lá na frente. Se elas têm resistência a aceitar Jesus, elas de maneira nenhuma vão entender a realidade de tudo isso que nós colocamos aqui. Perdão, compaixão. Elas não vão entender que servir a Deus, o que é servir a Deus? Servir a Deus não é um ato religioso. Servir a Deus não é uma coisa porque o bispo falou. Servir a Deus é uma honra para a nossa vida. Conhecer Jesus é um privilégio. Olha o que Jesus agrega no nosso dia a dia. Olha o que Jesus agrega na nossa vida espiritual. Como ter um mover no mundo espiritual se nós não conhecermos Jesus? Se nós tivermos intimidade com Jesus? Então, dentro desse privilégio, nos é dada uma missão extraordinária. Nos é dada uma missão extraordinária de ter como propósito de vida levar a palavra de Deus aonde quer que nós estejamos. É um desafio, sim, mas você tem que entender que essas pessoas, igual nós falamos aqui, elas não têm Jesus na vida delas. E se elas não têm Jesus na vida delas, elas estão perdendo tudo aquilo que você tem conquistado. Elas têm perdido todas as oportunidades que você tem de que um milagre aconteça na sua vida. Elas têm perdido a oportunidade de não caminhar sozinhas, de ter sempre um Deus, de ter sempre o Espírito Santo ministrando sobre a sua vida, de ter uma igreja que ora por ela. Vocês têm noção da importância de uma igreja que ora pelas nossas vidas? Isso é poder sobrenatural. Muitas vezes a gente não valoriza isso. Muitas vezes a gente fica pensando só em espetáculos pirotécnicos. Não! O mover de Deus na nossa vida, ele vem através da oração, da fé, do jejum, do comprometimento seu em levar esse Jesus para aqueles que não o conhecem. Ou estão vivendo no caos, ou estão muito próximos disso. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa responsabilidade, agradável responsabilidade. Porque, como diz Isaías 52:7, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Esses sou eu, são vocês, nós somos os portadores das boas novas. Então, eu quero dizer para você, conhecer a Deus, servir a Deus, ele é uma honra, não pode ser um peso, não pode trazer cansaço, não pode trazer desânimo.
Servir a Deus tem que ser uma coisa que te impulsione, como se você estivesse devolvendo tudo o que você recebe. Ah, nossa vida tem luta? Tem. Ah, nossa vida tem problema? Tem. Ah, na nossa vida tem falta? Tem. Imagina se nós não temos o Espírito Santo de Deus. Qual seria a sua esperança hoje? Aonde você estaria depositando a razão da sua vitória? Aonde você estaria colocando o seu coração? No que você estaria se empenhando para que a sua vida tivesse um propósito? A pergunta que mudou a história da minha vida, que eu não posso falar. Qual é o propósito da sua vida? Você já refletiu sobre isso? Qual é o propósito da sua vida? É só acumular? É só ter coisas? É só realizar pequenos sonhos? Sim, queridos, porque às vezes comprar um carro, comprar uma lancha, são pequenos sonhos. Agora, tirar uma vida da porta do inferno, meu Deus, isso é isso é uma coisa sobrenatural, tremenda, que vai agregar na história da sua vida como um tesouro de fé, que vai te acompanhar por toda a eternidade. E olha, deixa eu te dizer, o povo de Deus, cada mês mais, tem que se empenhar nessa maravilhosa missão. Somos todos missionários, né? Nessa maravilhosa missão de levar a palavra de Deus a quem nós conhecemos. Não, nós não podemos mais deixar as nossas casas sem conhecer a palavra de Deus. Não, nós não podemos deixar aqueles que nós amamos sem conhecer Cristo Jesus. Ah, mas é difícil. Ah, mas ele não ouve. Não tem problema, você tem o poder da oração. Você tem o poder do Espírito Santo. Olha, não adianta saber versículo de cor, mas não vivê-lo. Não adianta ler a Bíblia de cabo a rabo, mas não vivê-la. Não adianta você vir à igreja e não viver a sua fé, a sua realidade com Deus, com Jesus. Não podemos mais deixar que aqueles que nós amamos permaneçam no caos. Porque aonde não tem Jesus, tenho certeza, ali está o caos. E eu peguei uma frase aqui, né, que eu gostei muito. Amar incondicionalmente a Deus e ao próximo são os maiores fundamentos da vida cristã para nos movermos no mundo espiritual. Uau! Amar incondicionalmente a Deus, o que vai fazer você sair da tua posição, da tua comodidade, o que vai fazer você modificar hábitos, o que vai te levar, às vezes, a fazer coisas que você nunca imaginou que pudesse fazer na sua vida, é servir incondicionalmente a esse Deus. É estar sempre preparado para o eis-me aqui. É estar sempre pronto. É estar sempre pronto para ministrar a palavra de Deus. É estar sempre pronto para perdoar. É para estar sempre pronto para acolher. Vida cristã é amor e acolhimento, queridos. Vida cristã é amor e acolhimento. E como tudo que vem de Deus, né? Como tudo que vem de Deus, a escolha sempre é nossa. É você que decide se você quer ter religiosidade ou fé. Se você quer ter alegria a servir ou peso. Se você quer ser grato ou murmurador. Humilde ou presunçoso. Religiosidade ou fé? Porque religiosidade é simplesmente uma prática, uma repetição. Agora, fé não. Fé é acreditar no sobrenatural. Fé é acreditar naquilo que você não vê, mas que você tem plena convicção de que existe, porque você crê nesse Deus e em Jesus. Alegria de servir ou peso? Você pode, caramba, vou ter que ir na igreja hoje, vou ter que ir lá conversar com fulano, vou fazer o paz no lar, estou cansado. Isso é um peso. Agora, se você fala assim, hoje eu vou ao culto, hoje Deus vai alimentar a minha vida.
Porque isso é uma coisa interessante. Vir ao culto muda a história do teu dia, muda a história da tua vida, muda a história da tua semana. Então eu sempre falo, está cansado? Vem para a igreja. Não quer vir à igreja nesse dia que você tem que vir, porque Deus tem uma palavra para você. Eu nunca mais me esqueço, uma vez que eu estava destruído, cheguei do escritório destruído, de mau humor, muito cansado. E aí eu falei assim para minha mulher, ela, vamos ao que Ana Cláudia, vou dizer, não conheço pessoa mais animada do que essa moça. Jesus Imaculado, ela é tremenda. Inclusive, bom, depois eu conto. Mas enfim, aí ela chegou e falou assim, vamos para o culto? Eu falei, sem condição, estou arrasado, estou morto. Quero sentar nessa cadeira, ligar uma televisão e ficar bestando aqui em frente, sem pensar em nada. Ela falou, não senhor, tu vai para a igreja. Eu falei, ninguém me tira dessa cadeira. Ela falou, então tá, então tu vai dormir aí mesmo. Eu falei, estou indo com você. E aí vim para a igreja, mau humor, chateadinho, sabe aquela coisa de homem? Homem é fogo, né? Aí cheguei aqui, louvor, nada. Aí veio oferta e dízimo, nada. Aí palavra, entrou por aqui, saiu por aqui. Acabou o culto, eu falei, para que eu vim nesse culto? Cansado do jeito que eu estava, meu Deus, aborrecido da minha vida. E fui saindo. Nisso, uma senhorinha do louvor, da oração, que nem está aqui, foi morar nos Estados Unidos. Ela veio na minha direção, aquelas meninas da pastora Conceição, aquelas meninas extraordinárias, né? Cheias de vida, né? Cheias de fé, elas que nos protegem, trazem o Espírito Santo para dentro dessa igreja, para dentro das nossas vidas, meninas extraordinárias. Ela veio, me deu um abraço e falou no meu ouvido o que eu precisava ouvir naquele dia. Eu estava perto daquela porta ali. Se eu não venho à igreja, eu não tinha recebido a palavra que fez toda a diferença no curso daquela semana para enfrentar a luta que eu estava enfrentando. Então não deixe de vir à igreja. Não pense que servir a Deus é um peso. Não faça isso. Servir a Deus é uma honra. E outra situação, você prefere ser grato ou murmurador? Sinceramente, eu sei que eu não posso falar da história da minha vida, eu já estou bem avisado com relação a isso, né? Já até um processo de suspensão, caso assim eu insista, né? Mas você imagina se eu não tivesse conhecido a Jesus, se Deus não tivesse me trazido para cá, que seria da história da minha vida? Onde será que eu estaria? Como não ser grato a essa transformação que Deus fez na minha vida? Eu estou falando, eu cheguei um mendigo espiritual aqui, cheguei mesmo, arrasado, metido, enfim, não posso falar mais, mas enfim. Vamos falar de você. Olha para dentro de você. Como você chegou aqui? Qual é a sua história? Talvez seja muito pior do que a minha, se é que é possível isso. Mas eu tenho certeza que você chegou aqui em algum momento que você estava caído, despedaçado, sofrido. E olha o que Deus fez na tua vida, meu querido, minha querida. Olha essa transformação. Como não ser grato? Aí, a gente não consegue uma balinha e fica assim, ó vida, ó dia, ó tristeza, ó tragédia. Começa a reclamar, começa a murmurar, igual uma criança. Gente, o que Deus já fez nas nossas vidas já seria o suficiente para a gente não precisar de mais nada. Mas Ele é tão generoso, Ele nos ama tanto, que Ele continua nos abençoando todos os dias. Mesmo a gente pecando, mesmo a gente não prestando atenção, mesmo a gente falhando, Ele vai lá, acolhe e diz, te dou uma nova chance. Começa tudo de novo. Como não ser grato a esse Deus? Meu Deus, como não ser grato a esse Deus? E a outra situação final? Você prefere ser humilde ou presunçoso? Às vezes é fácil responder humilde, né? Difícil é agir com humildade.
É muito fácil responder, eu prefiro ser humilde porque eu sou... Agora, vai ser humilde na hora do conflito. Vai ser humilde na hora que você é colocado lá em xeque. Vai ser humilde quando você se sente prejudicado. Vai ser humilde quando você está numa posição de superioridade. Querido. Muitas vezes, nós nem prestamos atenção, mas somos extremamente presunçosos. Sabe? Presunçosos, cheios de empáfia, cheios da nossa vontade, colocando barreiras, posição. Se eu for contar a história da minha vida aqui, ainda bem que eu não posso, né? Mas humildade, sabe o que quando você estiver em dúvida, olha para a vida de Jesus. Não teve ninguém mais humilde do que ele. Um homem que tinha todo o poder, um homem que tinha tudo para ser rei e ser servido, e optou pela humildade de servir ao seu semelhante, a ponto de dar a sua vida, de passar todos os escárnios, de ser humilhado. Jesus foi humilhado. Quem de nós aqui aguentaria passar por metade, por 20% da humilhação que Jesus passou? Quem daqui, se não tivesse um contato, linha direta com o céu, não ia falar daqui, Deus me tira daqui que a coisa está braba? Garanto a vocês que muitos de nós, se não... eu não vou falar todos, porque é uma coisa muito, né? Tem homens e mulheres de Deus aqui. Mas eu te garanto que muitos de nós não teria a humildade para suportar 20% do que Jesus suportou. Amém? Então eu queria chamar o conjunto aqui. Não, eles são um conjunto, gente. Não são um grupo de louvor. São um conjunto. Os caras tocam, meu irmão. Fala sério. Aí vem uns negocinhos aí que... Mas os caras aqui... bota lá uns cantores aí que só Jesus pela misericórdia. A gente tem o Léo soltando a voz na estrada. Nosso queridão aqui, que quando dá aqueles agudos, a igreja treme. Primeiro nós vamos fazer um movimento de oração. E depois, antes da gente dar a bênção final, eu quero que vocês permaneçam, porque nós vamos cantar um louvor. Amém? Vocês topam? Então eu queria que vocês ficassem em pé agora. Pode diminuir as luzes, por favor. Olha só, esse é um momento que vai depender da sua entrega para que ele aconteça. É uma oportunidade que você vai ter agora de andar no mundo espiritual. Amém? Então eu queria que você agora fechasse seus olhos. Fecha teus olhos. Respira pelo nariz e solta pela boca. Respira fundo. Enche o teu pulmão de ar e solta pela boca. Faz isso de novo. Faz isso mais uma vez. Relaxa teu corpo, relaxa tua mente. Tira da tua mente agora todo pensamento que esteja te atrapalhando, te confundindo. Você não pode pensar em nada agora. Agora esvazia sua mente. E se transporta nesse momento para o lugar da natureza que você se sente melhor, o que você mais gosta. Eu não sei se é uma praia, uma montanha, um rio. Se imagine agora nesse lugar da natureza. Começa a sentir a brisa batendo no seu rosto, aquele sol gostoso que aquece e não queima. Comece a se sentir nesse local. Sinta a paz que esse local traz para você. Você está completamente em paz nesse momento. Nada pode te perturbar. É só você no lugar que você se sente melhor. E agora você começa a olhar e lá longe tem um homem andando. Mas está longe, você não consegue enxergar ainda. E ele continua andando. E você repara que ele está andando na sua direção, mas você ainda não consegue ver quem está vindo. E você continua em paz. Continua em paz. E agora você vê que ele se aproxima de você e você percebe que é Jesus que está vindo na sua direção. Aleluia. Jesus está vindo na sua direção, com aquele sorriso que só Jesus tem. Aleluia. E ele continua vindo na sua direção. Aleluia.
E agora você olha, ele está tão perto de você, ele abre os braços. E você pode abraçar Jesus agora. Abraça Jesus agora. Abraça. Não perde essa oportunidade não, ele está na tua frente. Abraça Jesus. E ele fala no seu ouvido: o que queres que eu te faça? Meu irmão, minha irmã, agora no ato de fé, abraçado com Jesus, declare para Jesus. Essa é a tua oportunidade de falar agora, no ouvido de Jesus, o que quer que Ele te faça. Use esse momento sobrenatural. Use esse momento sobrenatural para dizer diretamente a Jesus agora o que quer que Ele te faça. És amado, Senhor. Amado do céu. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, vai falando com Jesus, vai falando com Jesus. A bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Agora declara o seu amor a Jesus, sua gratidão a Jesus. Bom, com todo fôlego que tenho, declare a Ele: eu creio que o meu milagre vai acontecer. Eu creio. Tua doce voz que me guia em ao fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade. Você pode erguer suas mãos aos céus e declarar que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Deus, Tu és fiel, Deus. És fiel em todo tempo. Declare isso, igreja. Em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Por esse momento, onde podemos chegar na Tua presença e sentir o calor do Teu abraço. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ouve a todo instante, guiados pelos Teu Espírito Santo. Oh Pai, Teu povo aqui em humildade, Senhor, rendido aos Teus pés, declarando que cremos no Teu sobrenatural, declarando, Senhor, que a força da nossa fé, com o poder que emana do altar do Senhor, vai materializar aquilo que estamos buscando. Então, na autoridade do nome de Jesus, o nome que cura, nome que expulsa demônio, nome que ressuscita dos mortos, eu te abençoo, para que tudo que você colocou agora no altar, para que tudo que você pediu a Jesus se materialize na sua vida, se concretize, todos os seus sonhos, seus projetos, que as suas lutas acabem, que as suas dificuldades financeiras sejam extirpadas nesse momento. Eu te abençoo com a bênção da paz, com a bênção da saúde e da prosperidade, em nome de Jesus. Aleluia!
acende a luz, não sai não. Eu vou pedir mais um tempinho para você. Eu sei que eu já passei do tempo, mas tenham misericórdia desse pastor iniciante. Eu queria que nós saíssemos daqui muito alegres, muito motivados, sabe? Eu queria que nós saímos daqui entendendo que conhecer Jesus é um privilégio, mas servir a Deus é uma honra. Então eu queria te pedir para vocês que cantassem aquela última música, aquela animada. A coronavírus aqui já esqueceu o nome, mas vamos em frente. Eu quero que você cante isso com alegria no coração, sabedor que você é um privilegiado, porque você tem Jesus na sua vida. Você não vive no caos. Você tem que sair daqui firme, forte, confiante. Vamos lá, igreja! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, dando os espinhos. Os anjos tá contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais pisar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Deus vai na frente. Essa semana você ainda vai ver isso, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Vai declarando isso, igreja. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos aí, vão. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Você pode aplaudir o nosso Deus. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso, ao qual servimos com muita honra. Aleluia! Amém. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus proteja o seu ir e vir. Que a face de Cristo resplandeça sobre o seu rosto e te dê muita paz. Que nessa semana, porque você tem semeado na casa do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não, eu não entendi. Como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Deus vai na frente, abrindo o caminho,